Hoje é o episódio 2 do Especialista Responde e eu estou aqui com a Karina, que é analista de RH da KGD Contabilidade. Ela tem mais de 10 anos de experiência na área e conhece bastante do segmento. Olá, Karina, tudo bem? Olá, tudo bem, José? Excelente, obrigado pelo seu tempo e por poder compartilhar conhecimento com todos que estão aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas que eu acho que estão aí na cabeça dos empresários, dos empreendedores, devem estar tirando o sono de muitos deles, e o objetivo é que a gente possa compartilhar essas informações. Primeira pergunta, Perfeito. É possível antecipar as férias individuais do colaborador que tenha menos de 12 meses de contrato de trabalho? E se sim, como é que deve ser feito o pagamento dessas férias e se a gente tem que pagar o adicional de 1/3 também? É possível sim, tá? Então, mesmo o empregado que não tenha seu período aquisitivo vencido, ele pode tirar férias, tá? Exclusivamente nesse período de medida preventiva, de calamidade causada pelo coronavírus, a empresa, mediante um acordo com o empregado, pode sim conceder, tá? Então, esse comunicado das férias, ele deve ser feito com antecedência de 2 dias da data de início das férias, tá? O pagamento, ele pode ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente à data do início das férias, tá? O adicional de 1/3, ele é devido, sim, tá? Mas ele pode ser pago até o dia 20 de dezembro, juntamente com a segunda parcela do 13º salário. Excelente, Karine, esclarecedor. Outra pergunta. Alguns empregadores, nesse momento, acabam passando por algumas dificuldades financeiras e eles estão observando aí medidas que possam ser adotadas para poder manter o emprego dos seus colaboradores. O governo também disponibilizou a possibilidade de redução da jornada de trabalho e também de salário, correto? Outra pergunta é, como funcionaria, então, essa redução? Como é que é o cálculo dos valores recebidos pelo colaborador pela empresa? Por parte do governo, porque parece que o governo vai colocar um adicional, vai complementar o pagamento dessa folha. E como é que vai ser o crédito desses valores, então, na conta do empregado, desse dinheiro que o governo tem que colocar? Tá. A redução de jornada, ela pode ser feita, tá? Então, assim, é uma redução de jornada de trabalho e, consequentemente, uma redução de salário, tá? Então, o empregador, ele vai pagar proporcionalmente o salário sobre a quantidade de horas que o empregado vai trabalhar. Então, essa redução, ela pode ser de 25%, 50% ou 70%, tá? Isso é mediante um acordo individual ou coletivo. Ele pode ter validade de até 3 meses. Precisa ser feita uma comunicação ao empregado no período de 2 dias antes da data de início. O empregado, ele tem o direito do aceite, né? Ele pode aceitar fazer esse acordo, como ele pode não aceitar. Então, o empregado aceitando a realização desse acordo, ele vai responder por escrito também para o empregador. Então, ou seja, o empregador, ele vai fazer esse comunicado via e-mail, vai fazer um comunicado por escrito impresso, tá? E o empregado vai dizer se aceita ou não. Aceitou, ótimo. O empregador pode dar sequência com o acordo. Agora, em relação aos pagamentos, o pagamento da parte da empresa vai ser na proporcionalidade das horas trabalhadas. A parte do governo, o percentual aplicado para pagar o empregado é o mesmo percentual aplicado na redução da jornada de trabalho. Por exemplo, o empregador fez uma redução de 50%, tá? Então, o governo vai entrar com 50%. Só que a base de cálculo do governo é diferente, tá? A base de cálculo é sobre o valor do seguro-desemprego, tá? E o valor do seguro-desemprego, a gente sabe que tem variações de acordo com o salário do trabalhador, tá? Então, hoje ele tem um teto de 1.813,03, mas ele pode ser um valor inferior, dependendo do salário do empregado, tá? Então, o empregado vai receber a proporcionalidade das suas horas de trabalho e o percentual de redução aplicado pelo empregador sob o valor do seguro-desemprego. O crédito vai ser em conta do trabalhador, então aquele trabalhador que tiver conta corrente ou conta poupança vai ter o crédito da parte do governo nessas contas. O empregado que não tiver a conta, o governo vai criar uma conta digital,
e para poder fazer esses créditos de valores. Excelente. É o governo bancarizando todo mundo aí. Bacana. A gente está vivendo aí um período muito diferente daquele que a gente pode chamar de rotina e que a gente espera que passe rapidamente e possamos voltar à nossa rotina normal. Durante esse trabalho em home office, o empregador deve pagar para o seu colaborador o vale transporte, vale refeição e alimentação? Olha, o vale transporte, ele pode até ser suspenso, tá? Porque não existe, não haverá deslocamento do empregado casa-trabalho, trabalho-casa. Tá? Então, haverá o trabalho, porém não haverá o deslocamento. Então, o vale transporte, mais do que justo, é ser suspendido. Em relação ao vale refeição, o trabalho está sendo executado, né? Então, por uma cautela, por prevenção, nós orientamos os nossos clientes que permaneçam, que continuem o pagamento de vale refeição ou vale alimentação normalmente. Até porque faz parte dos benefícios acordados, correto? Exatamente. Excelente. A gente espera que tudo isso passe muito rapidamente, mas, se for necessário, o empregador fazer a suspensão do contrato de trabalho. Como é que isso tem que acontecer? Da mesma forma, né, como já citado anteriormente, é mediante um acordo individual, tá? Então, esse comunicado, a empresa ela tem que comunicar ao trabalhador 48 horas antes da data que pretende iniciar o acordo, né? Então, ela comunica ao empregado a sua intenção de fazer a suspensão desse contrato. O empregado também tem o direito de aceitar ou não aceitar. Ele vai responder à empresa se tem o direito. O interessante é que essa resposta e esse comunicado sejam por escrito, tá? Que comprove que foi realizado dentro daquele período de 48 horas. O limite para suspensão de contrato é de 60 dias, não pode ser mais do que isso. Após formalizado esse acordo, empregado-empregador ou um acordo coletivo, a empresa tem 10 dias para comunicar o sindicato e o Ministério do Trabalho, tá? Que é o Ministério da Economia, tá? O valor que o empregado vai receber é o valor do seguro-desemprego, tá? Então, é 100% pago pelo governo pelo seguro-desemprego. Então, como o contrato está suspenso, fica como se tivesse esse período congelado. Então, sob esse período de suspensão de contrato, o empregado não vai receber o 13º, não vai receber as suas férias em cima desse período, tá? Vamos lá, acho que tinha mais alguma pergunta. Tá. Então, assim, os empregadores que tiveram faturamento acima de 4,8 milhões no ano de 2019 ficam obrigados a fazer o pagamento da ajuda compensatória, tá? Então, essa ajuda compensatória, ela tem natureza indenizatória e ela é 30% do salário do empregado, tá? As empresas que têm faturamento inferior a 4,8 milhões, essa ajuda compensatória, ela é facultativa, tá? A única vantagem que a empresa teria em pagar na questão facultativa seria a ajuda compensatória, que ela reduz a base de cálculo da apuração do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social, tá? Então, sendo ou não obrigatória, se ela realizar esse pagamento, ela tem esse benefício. Ok, Karina, mais uma pergunta. Houve alguma prorrogação do pagamento do FGTS, do INSS e do imposto de renda retido na fonte sobre a folha de pagamento? Houve. O FGTS, as competências 3, 4 e 5, tá? Podem ser prorrogadas, parceladas em até 6 vezes, tá? A primeira parcela se inicia em 7 de 2020 e vai até 12 de 2020. O INSS, a parte patronal. Então, as empresas que têm INSS patronal podem prorrogar o INSS patronal e o RAT das competências 3 e 4, tá? Então, a competência 3 vai ser paga juntamente com a competência 7, tá? A competência 7 vence em 20/8 e a competência 4 deve ser recolhida juntamente com a competência 9, que vencerá no dia 20/10.
tá? Mas isso é só contribuição patronal e o RAT, a contribuição de terceiros e os valores descontados dos trabalhadores, esses não têm prorrogação e permanecem com os mesmos vencimentos já de costume, tá? Em relação ao imposto de renda descontado na folha de pagamento dos empregados, não temos em lei ainda, não temos nenhuma medida para prorrogação. Então, o pagamento da DARF de imposto de renda permanece com as datas de costume. Excelente, vamos aguardar próximas notícias aí do nosso ministro da Economia a respeito disso. Vem mais pacotes, a gente está acompanhando e, mais uma vez, esperamos que isso aí acabe tudo muito rapidamente. Karina, verdade. Muito obrigado por participar aqui do nosso bate-papo no episódio 2. Quero você de volta em breve. Nós vamos coletar mais perguntas aí dos nossos parceiros e dos nossos clientes. Gostaria muito, em nome do Grupo EJS Gestor e todos os seus parceiros, de agradecer a sua participação. Imagina, nós que agradecemos e estamos à disposição aqui para ajudá-los. Permanecemos sempre à disposição. Um grande abraço. E até o próximo episódio 3, pessoal. Até mais.